Um outro filme que é clássico dos anos 90, que todo mundo provavelmente já assistiu, é o Twister, lá de 1996. Ai, quem não lembra desse filme Twister, né? Um filme que tem tantos clichês, que tem um casal com uma química espetacular, várias cenas de ação muito marcantes e um filme que ficou muito marcado ali como um dos anos 90, aqueles clássicos de ação com efeitos práticos que fez bastante sucesso. Inclusive só perdeu lá no ano de 96 a bilheteria para o Independence Day, que também é uma outra referência para esses filmes de ação que nos anos 90 foram tão consagrados, que a gente consagra tanto hoje em dia. Talvez a gente... É que tanta coisa ruim hoje em dia, umas coisas tão inventadas com tanto CGI, que acaba cansando. E esse filme como o do Twister de 96, outros filmes lá como Velocidade Máxima, do próprio Independence Day, entre outros filmes lá como Conner, do Nicolas Cage, entre outros vários filmes que fizeram tanto sucesso nos anos 90, que eram marcados pelos seus efeitos práticos. E este filme do Twister não é diferente. O filme tentou que na época tinha do seu budget um dos maiores para aquela época, para um filme de ação, desses de desastres naturais, e o filme, claro que ele exigia que fosse efeitos práticos para tal. Hoje em dia, a gente vai colocar ali uma casa sendo destruída por um twister no CGI, até então que ali você podia ver as destruições de forma bem categórica, com efeitos práticos, você vê aqueles cenários de destruição que eles fizeram e tal. Há coisas boas e coisas bem mais ou menos a falar do Twister de 96, apesar de eu gostar muito. Você pode julgar ali que o filme tem vários clichês, mas assim, para a época que era, o clichê seria para hoje, não para a época que foi criado em 96. Talvez aquilo fosse algo original. O filme conta a história de um ex-caçador de tornados que hoje é um weatherman, o homem do tempo da televisão, que é interpretado pelo saudoso Bill Paxton. Ô, Bill Paxton, você faz muita falta. E aí ele vai atrás de quem? Da sua ex, que é a Joe, que é interpretada pela Helen Hunt. E ele tá noivo já, né? Então ele já tem uma nova namorada ali que precisa casar, porém ele precisa da assinatura do divórcio da Joe, da Helen Hunt. E ele vai no momento chave que a Helen Hunt está com a sua equipe indo atrás dos furacões. E ele, um apaixonado pelo tal, até então que um grande projeto seu, que era a Dorothy, que pudesse rastrear os tornados, e pudesse estudá-los de forma bem mais categórica, de uma forma bem melhor cientificamente falando, ele vê que aquilo tá pronto, que a John concluiu aquilo. E ele vê uma rivalidade ali com uma equipe rival, digamos assim, que também tem uma certa tecnologia, que conseguiu usar a ideia dele para criar a tal da Dorothy, para também rastrear os tornados. E com isso ele entra naquele momento de vamos atrás dos tornados que eu vou ajudar minha equipe de volta. Aí o filme sim entra num momento de grandes aventuras, grandes cenas de ação, uma química sensacional entre o casal da Helen Hunt e do Bill Paxton, que as más línguas dizem que eles não se davam tão bem assim nos bastidores. Teve um brinquedo na Universal Studios em Orlando, que se você conheceu, sensacional, mas se você não conheceu, fique chupando o dedo, porque talvez fosse um dos melhores entretenimentos dos parques assim de Disney em Orlando, que então já usufruíram. E ali o Bill Paxton com a Helen Hunt, ele tem uma participação, mas num vídeo, para como se eles estivessem interagindo um com o outro, mas eles estão em gravações completamente distintas. Parece que eles não queriam ficar juntos mesmo, né? Mas o que não demonstra isso no filme, porque a química entre os dois, a ambição dos dois, o conhecimento dos dois de ir atrás desses desastres naturais, como dos tornados, daqueles momentos que pudesse fazer a sociedade entrar em perigo, que eles tinham os estudos para buscar como rastrear os tornados da melhor maneira possível, nas aventuras, nas adrenalinas, nos grandes momentos que esse casal vivenciou, né? E com isso ele tem aqueles momentos de anos 90 que os personagens se transformam, eles estão sujos, eles estão molhados, eles estão grudados, eles estão gritando, correndo, e isso se torna bastante divertido. É o que a proposta que o filme do Twister fez, e ele conclui de uma forma assim magnífica. Talvez você não... Hoje, se você fosse estudar mais sobre o filme do Twister, você ia ver que o roteiro em si não é o do lado dos melhores, porque você vê que tem uns momentos chaves previstos, previsíveis, e que você fala, bom, tá bom, alguma coisa vai acontecer dessa maneira e vai lá, acontece dessa certa maneira. O filme entra num loop ali mais de repetição, porque você vê, a equipe, o casal, com alguns personagens que talvez não fossem tão relevantes assim para a história, mas que mostra o elenco ali de uma equipe mais recheada para dar uma grandiosidade maior para o próprio filme, para o próprio elenco, porque a única participação ali de um
de um coadjuvante que pudesse ser um pouco mais marcante é do Philip Seymour Hoffman, que também saudoso e excelente ator que já não está entre nós, mas de resto se torna mais aquela equipe para ganhar o time, né? Para montar elenco. Uma coisa curiosa também é que, por exemplo, a mulher, a tal noiva ali do personagem do Bill Paxton, né? Você vê que ela tá sempre sendo envolvida na equipe porque ela, claro que ela foi com ele para assinar um contrato com a ex de divórcio que se torna meio esquisito, mas mesmo assim, o porquê que ela está ali? Porque é muito claro, porque ela faz o papel de quem? Do telespectador, de que não está entendendo nada, que é um leigo do assunto e que precisa se explicar as coisas para quem. Então ela serve como um ponto de que, olha, o sistema é assim que funciona, olha, o tempo faz assim, olha, os furacões fazem assim, olha, vamos explicar sobre cada categoria dos tornados, do F1 até o F5. Então ela serve como um ponto na qual precisa de explicações para o filme. É meio esquisito, meio clichê? Talvez até seja nos dias de hoje, mas é compreensível, porque uma equipe vai ficar se explicando como é que funciona um tornado entre eles mesmos? Não, né? Então precisaria de um personagem como esse. Eles usam realmente a mulher, a tal noiva do personagem do Bill Paxton. Então uma coisa que não é tão coerente, mas se torna uma coisa funcional. Um filme que você não tem muito o que falar, apesar dos seus clichês, que você pode chamar de clichê hoje em dia, mas o filme sim concorreu para melhor efeitos visuais pro Oscar lá de 97 e perdeu pro Independence Day. O filme perdeu também para melhor edição de som, que perdeu pro Paciente Inglês também lá em 97. O filme tem uma trilha sonora poderosa que engrandece todas as cenas de ação, que fica maravilhosamente muito bem encaixadinha da maneira que tem que ser feita, tá? Aqueles momentos de carro correndo atrás do tornado, com aquelas grandes trilhas sonoras, aqueles planos abertos, aquela ventania de destruição se tornam assim marcantes para o cinema, acho que de hollywoodiano, principalmente desses filmes de ação que eles fizeram nos anos 90. Eu adoro o filme do Twister. Talvez seja um dos filmes mais marcantes dos anos 90. Talvez se você cresceu assistindo esse filme, se torne um dos seus favoritos, como também é um dos meus. É claro que se eu tornar uma nota aqui de forma técnica, não é justo, porque minha nota aqui vai ser realmente pelo coração, pela emoção e pela nostalgia, porque eu amo o filme do Twister. Eu dou pro filme do Twister uma nota 8.9. Para mim esse filme ele é puro entretenimento. É um filme que não cansa de você assistir, caso você esteja vendo na televisão ou na Netflix, ou se você tem o DVD, você vai ali colocar ele porque se torna ali menos de 2 horas bem satisfatórias para você ver um filme de destruições de natureza, que Hollywood sempre fez isso de maneira muito satisfatória e questionável algumas vezes, tá? Mas esse filme do Twister, acho que principalmente pela química do casal de Bill Paxton e Ellen Hunt, pra mim é um dos melhores dos anos 90. Beleza, galera? Não se esqueça de se inscrever no canal, tamo junto, é nóis e um abraço.